Olá, seja muito bem-vindo a mais um Rumo Certo. No programa de hoje vamos falar de gestão de negócios, tendo como base a expectativa de vida, o aumento da expectativa e também do envelhecimento populacional. E aí com um ponto específico, tratando do mercado para mulheres maduras, a partir da menopausa. Olha que assunto interessante e que potencial tem esse mercado aí quanto consumidor também. Para tratar desse assunto, eu recebo uma especialista, está comigo Márcia Cunha. Márcia é fundadora e CEO da Plenapausa. Fala com a gente lá de São Paulo. Márcia, seja muito bem-vinda. Obrigada, Sebastião, pelo convite. É um prazer estar aqui e compartilhar desse tema e falar um pouquinho, sobre mulheres, negócios e mulheres maduras, esse mercado que tem muito potencial e que está só começando por aqui no Brasil. Que bom, muito bom. Obrigado também pela sua disponibilidade de tempo e de compartilhar seu conhecimento, por aceitar o nosso convite também. E aí, antes da gente entrar na conversa propriamente, Márcia, eu queria conhecer um pouquinho mais da sua trajetória e da Plenapausa também. O que é, como funciona? Vamos lá. Eu sou mineira, mas estou aqui em São Paulo já há quase 20 anos. Minha primeira formação é economia e tive durante quase 18 anos no mercado corporativo, transitando por áreas de negócio. Mas a saúde da mulher, ela sempre esteve bastante presente comigo. E eu digo que meu primeiro contato foi quando adolescente ainda, quando a minha mãe passou pela menopausa, e foi algo que marcou, porque ela desenvolveu depressão e isso acarretou em vários aspectos na nossa família e na dinâmica também das coisas que aconteceram posteriormente, mas naquele momento eu não me dei conta. E aí só agora, depois de voltar a querer empreender, a segunda vez que eu empreendo, que olhando para temas ligados à saúde, que era esse meu objetivo em empreender neste lugar, foi que surgiu a menopausa e que para mim fez muito sentido. Olhando, inicialmente eu fiz uma pesquisa com mais de 100 mulheres e a falta de informação, a falta de tratamento, a falta de acesso de qualidade para que essas mulheres possam ter escolhas, para aumentar a qualidade de vida, a saúde, bem-estar delas, principalmente a partir dos 40, ficou tão evidente essa dor. E aí a Plenapausa surge justamente neste lugar para trazer esse acolhimento, informação e soluções para essas mulheres. Então, nós estamos com a Plenapausa já há 2 anos. Nosso primeiro trabalho é uma avaliação que está no site, que é disponível, em que a gente indica em qual fase da menopausa essa mulher está e o nível de sintomas. Então, essa jornada começa por aí depois eu conto um pouquinho mais para você, mas é algo que a gente foi olhar para a medicina, entender o que tinha, olhar para o mercado, o que estava disponível, e aí a gente viu uma grande oportunidade, porque fora do Brasil a gente já tem muitas iniciativas e aqui é algo que está começando. Então, a Plenapausa é a primeira fintech a olhar para mulheres a partir da menopausa aqui no Brasil. E aí, na prática, como é que acontece esse trabalho? A partir dessa identificação ou desse engajamento, eu diria até das mulheres aí com a empresa, com a Plenapausa, como é que se dá a oferta de opções, de soluções? Como é que acontece no dia a dia? A gente tem essa avaliação. A partir daí, a mulher ela faz essa avaliação, entende em qual fase ela está, o nível de sintomas, e a gente hoje oferece 3 suplementos com base. A gente desenvolveu esses suplementos, na verdade, olhando para os 5 principais sintomas mais impactantes para essa mulher no dia a dia delas. Então, sintomas como cansaço, indisposição, insônia, falta de libido, alteração de humor. E aí, olhando para esses 5 sintomas, hoje a gente já tem, Sebastião, mais de 6 mil mulheres avaliadas. E a gente desenvolveu esses produtos quando nós tínhamos em torno de 500 mulheres avaliadas.
E é tão interessante que hoje, com 6 mil, os 5 principais sintomas, eles continuam os mesmos. E claro que a gente já evoluiu além desses suplementos que nós oferecemos. Nesses 2 anos, nós desenvolvemos também um aplicativo onde, além, né, desses suplementos que nós sugerimos com base nas respostas dessas mulheres, nós também sugerimos atividade física para amenizar, né, o alívio para ter o alívio desses sintomas. Nós disponibilizamos videoaulas, porque para a gente é muito claro que sem a informação não existe solução. E a menopausa, né, esse envelhecimento, é um tema ainda muito tabu, muito ligado a algo que a mulher não é prazeroso, né? Falar desse envelhecer. E aí, quanto mais, e é uma questão que a gente sempre trabalha, quanto mais eu estou informada, mais ferramenta eu tenho para as melhores escolhas. Então, a gente trabalha isso através, né, de rede social, através do nosso site, publicando artigos semanalmente e principalmente através do aplicativo para que realmente aconteça essa mudança do estilo de vida. E a gente está colocando agora também consulta, então a gente olha de uma forma bem ampla, né? É algo acessível, fácil, ela tem ali a informação em qualquer lugar que ela esteja, ela tem uma solução democrática, viável, que é através dos suplementos e daqui a pouco também consulta. E no dia a dia dela, que é extremamente importante, adquirir hábitos saudáveis, que está através de dicas de informação nutricionais e essas atividades físicas que a gente disponibiliza também para ela ali. Trazendo aqui para negócios também, né? Você viu uma oportunidade aí de desenvolver, de levar conhecimento, tem um propósito nesse seu trabalho também, mas e que ele se ramifica, né, para outros negócios que podem se desenvolver, com ainda aproveitando muito da capacidade das mulheres e mulheres nessa idade ainda muito ativas, né? Hoje nós temos em idade, né, menopausal no Brasil 35 milhões de mulheres. Então, mulheres a partir de 40 anos. A gente tem dados, né, pesquisas mundiais muito bem embasadas que dizem que 85% das mulheres elas vão sofrer algum sintoma da menopausa. Então, não é um fato que eu escolho, né? Isso vai acontecer desde que eu viva, né? Até ali meus 50 e poucos anos. Eu vou passar por essa fase. E aí a gente está falando de sintomas que são insônia, irritabilidade, alteração de humor. E sintomas que às vezes são confundidos, né, com a dinâmica ali do que eu estou vivendo no meu dia a dia. Por isso a informação é tão importante, porque são sintomas absolutamente tratáveis. Mas a gente precisa lembrar o que é menopausa, é a queda hormonal. Então, a gente precisa ter um olhar especial para esse fato, né, dessa nova fase da vida da mulher. Porque realmente ali, quando eu faço meus 40 anos, a partir daí eu tenho um declínio hormonal. E a menopausa se trata disso. Então hoje a gente tem, felizmente, alternativas hormonais e não hormonais para que eu sinta menos impacto. E aí uma mulher que, né, volto aqui nos 5 principais sintomas que elas, né, se sentem mais queixosas durante essa fase. Uma mulher que não dorme, uma mulher que tem alteração de humor, uma mulher que está cansada e não é a questão, né, por mais que eu talvez, né, tente dormir, eu não consigo, eu já acordo sem energia, porque é uma questão metabólica também. Né? E a gente está falando dos hormônios. Como é que é o dia dessa mulher, né? Se ela tem que estar ali provendo, né? Enquanto profissional, enquanto dona de casa, enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto filha. E é um período em que tudo acontece, né? A demanda sobre essa mulher é muito grande. Então, quando eu falo dessa avaliação, a gente olha também de uma forma mais ampla, como, por exemplo, como que ela se sente no trabalho. E 65% dessas mulheres dizem que se sentiram menos produtivas porque se sentem realmente impactadas pelos sintomas.
Mas um ponto importante, né? Não que elas sejam, né? Elas estão porque não estão tratando. E a gente olha um cenário que mais de 60% não trata os sintomas da forma como deveria. Vamos fazer um intervalo rapidinho, Márcia? Continuar nessa conversa na sequência, eu quero que você me fale disso também, de inclusão no próximo bloco, do quanto a gente está dando mais oportunidades também e diminuindo, ajudando a diminuir preconceitos a partir daí também. Tem um efeito, eu imagino, aí dessa maneira também, né? Mas intervalo rapidinho, seguimos na conversa no próximo bloco, tá bom? Perfeito, vamos lá, Sebastião. Muito bem, convido você para continuar com a gente aqui no Rumo Certo também, a gente volta num instante. De volta com o Rumo Certo, seja mais uma vez muito bem-vindo. E olha, hoje a gente está falando aqui sobre negócios, mas com foco num ponto bastante importante no mercado de mulheres maduras, a partir do período da menopausa. Está comigo um especialista e continua a Márcia Cunha, falando para a gente lá de São Paulo. E a Márcia é fundadora e CEO da Plena Pausa. A gente conheceu no primeiro bloco já, ela trouxe bem essa questão aqui para o mercado hoje, de quanto é importante, né, a criar soluções, ou buscar soluções, oferecer soluções e conhecimento para as mulheres ativas, produtivas, nessa idade ou nesse período, né, da menopausa, o quanto o mercado carece ainda de muita informação e de condições também, né, Márcia? Porque é isso, né? É a partir do conhecimento, é a partir de condições dentro das empresas também, que as mulheres conseguem desenvolver o seu trabalho, toda a sua expertise. E se a menopausa é um impeditivo, ou era pelo menos, as soluções no mercado, né? Como você colocou, enquanto produtos que amenizam talvez os sintomas. Mas é para além disso, né, Márcia? Tem toda uma questão de entendimento, até de psique da mulher aí, do quanto isso afeta psicologicamente, né? Mas queria trazer para cá da importância desse trabalho de conhecimento e de quanto as empresas também devem dar condições para que mulheres maduras ou nesse período, a partir do período da menopausa, possam desenvolver seu trabalho, seu conhecimento com eficiência dentro das corporações também. É importante isso, né, que as empresas entendam também, né? Nós do sexo masculino não temos aí um lugar de fala nesse sentido, mas não justifica, né? Enfim, toda a empresa, toda a corporação, toda a gestão é preciso estar junto nesse processo, né? A menopausa em si, né, se tratando de uma queda hormonal, ela traz consigo mudanças, né, emocionais, de autoestima. E ali essa mulher ela está lidando o tempo todo com intergerações dentro desse ambiente de trabalho. Então, que as empresas também possam promover o tema, trazer essa discussão, para que as mulheres também se sintam à vontade, se sintam acolhidas, né, e não tenham vergonha da fase, né, do que elas estão passando. Eu lembro quando trabalhava em empresa que quando a gente, né, menstruava, passava com um absorvente embaixo do blazer ali, ou muito escondido dentro do bolso, aquilo parecia que eu estava carregando uma bomba. Então, eu ainda não vivenciei dentro de uma empresa, mas a gente ouve relatos de mulheres que estão passando pela menopausa e o quanto isso também para elas, nesse lugar de que, como não se fala, né? Como é que eu vou falar que o meu rubor, o meu suor se trata de menopausa e eu não vou ser taxada como velha ali dentro, né? E que, ao contrário disso, eu vou ser acolhida, porque é algo normal, assim como a menstruação que eu coloquei. Então, que a gente possa promover esses temas dentro da empresa para trazer essa questão, né, intergeracional ali, porque a gente está convivendo com pessoas de várias idades e acredito que cada vez mais, porque nossa população está envelhecendo. Em 2030, a gente vai ter mais pessoas com mais de 40 anos do que com menos. Então, eu acho que é uma grande oportunidade para a gente iniciar essa conversa,
e as empresas podem nos ajudar com certeza com isso. Pois é, Márcia, por outro lado, a gente tem visto, infelizmente, né, um aumento maior de lideranças femininas também, de inclusão de mulheres cada vez mais nas diretorias das empresas, né? O quanto também a mulher, a partir de opções que a gente tem no mercado, que é o que você colocou pelo trabalho que faz na Plena Pausa, o quanto também a mulher pode contribuir ela mesma nesse processo também, né? Tem toda a questão psicológica, você me falava, inclusive, no intervalo, de um exemplo, de uma situação, né, de uma mulher, depois você pode até me contar, mas de uma profissional que se sentia comparando com uma profissional de idade menor, de idade mais recente, se sentia em desvantagem, o que não é verdade, né? Agora, um quanto isso, então, a mulher também entra nesse processo de usar uma palavra já bastante desgastada, mais empoderamento a partir das opções que se tem no mercado para amenizar sintomas, para também contribuir nesse processo de maior entendimento e de poder que se tem, né, pelo trabalho que pela expertise, pelo conhecimento que tem dentro das corporações. Sim, com certeza. A gente vem ganhando um pouco mais de espaço, né? Não é, acho que os percentuais ainda não são, né? Estão longe dos ideais, mas com certeza contribui muito para que essas discussões, né, sejam promovidas, porque são questões específicas da mulher, né? Vai ser difícil um homem trazer isso, como a gente já viu até então. Eu acho que a gente tem esse tabu, a gente não tem ainda essa fala, porque a partir de agora, e é muito recente que a gente tem tido a oportunidade de ocupar esses espaços e trazer, né, esses temas. Digo até por mim, por que não se fala? Menopausa sempre existiu. Por que não se falava disso antes? Então, acho que a gente vem criando, abrindo esses espaços e a gente está tendo oportunidade, felizmente, de fazer isso agora e espero que a gente não tenha, né, que promover isso futuramente, porque aí é um sonho meu, né, que a minha filha esteja com outras questões e não com essas. Uhum. É muito interessante, né? E nós homens não sabemos de todo, né, da consequência que é, do sintoma que é, mas isso também não nos tira a responsabilidade de entender, né? Até pelo convívio, talvez em casa e mesmo dentro da empresa, né? Não é entre aspas, problema de mulher, não existe isso, né? Não é a questão do gênero, por mais que seja muito específico, como você colocou. Mas enquanto se fala de competências, de trabalho, de oportunidades, é sim uma questão para todos, né? E as empresas entendendo isso, trazendo questões para isso, buscando quem tenha esse conhecimento, é que as coisas caminham juntas também, né? Porque o que se mais tem também, né, Márcia, a partir de situações como essa e de muitas outras questões, oportunidades a partir daí também, né, que se cria para o mercado consumidor, né? Você descobriu aí com a Plena Pausa uma forma de entrar nesse segmento e tornar isso um grande negócio, né? Então, a partir do conhecimento também é que se pode descobrir outras opções, outros nichos, né? É preciso pensar no conjunto, né? E aí, quando você disse, Márcia, que a empresa precisa trazer a condição para dentro da corporação, até em termos de dicas, você diria, o quê? São discussões, são mais palestras? Como é que se traz isso no dia a dia? Como se torna prática essa discussão? Hoje, efetivamente, o que a gente tem até ajudado a promover no mercado, junto com empresas de benefício, que muitas vezes a gente tem aquele suporte, né, das mulheres que passaram pela fase de gestação ou por algum tratamento específico, e as empresas trazem como benefício suporte para essa fase. Então, nós estamos também em parceria com algumas empresas de benefício promovendo essa jornada, né, desde conhecimento, informação, trazer também rodas de conversa para esse apoio emocional para essas mulheres que estão atravessando, até direcionamento mesmo de qual médico procurar,
fazê-las entender que aqueles sintomas que elas estão vivendo, hoje a gente tem na medicina mais de 34 sintomas, né, correlacionados à menopausa, ajudá-las a entender que estes sintomas se tratam de menopausa e a partir daí buscar os melhores tratamentos. Então a gente tem promovido dessa forma e é interessante dizer, Sebastião, que este é um mercado de 600 bilhões de dólares avaliados pela Female Founders Institute. Então é um mercado enorme, né? Muitas vezes se trata como nicho, porque é para mulheres, mas o mercado nesse valor eu não admito que isso seja considerado como nicho, né? Porque afinal somos a metade da população mundial. E nós passamos por uma aceleração também, nós fomos escolhidas entre mais de 30 startups. Nós, nos Estados Unidos, nós participamos de uma aceleração através de um hub de saúde e inovação que chama Matter. Ele fica em Chicago. Então, foram mais de 30 startups que se aplicaram e 11 selecionadas. 10 startups foram dos Estados Unidos e a única startup fora, né, do circuito éramos nós, a Plena Pausa, e nós tivemos ali 4 meses de acompanhamento e alguns players grandes de saúde, de seguro e de produto, né, voltado para bem-estar, higiene, que estavam promovendo aquela aceleração. Então nós tivemos contato com esses executivos e mentoria com eles durante esse período. E ainda temos, a gente já finalizou essa aceleração e nós ainda continuamos com esse acompanhamento. Então a gente pôde ver de perto, né, a criação, esse desenvolvimento, essa oportunidade que se enxerga lá fora, principalmente, com relação a produto, com relação a serviços, né, e o quanto eles estão interessados, o quanto eles estão olhando para esse lugar. E aí eu me lembro de uma frase, né, quando a gente, de um dos mentores, quando a gente olha para uma mulher, a gente não vê o resultado 1 para 1, a gente vê um resultado pelo menos de 1 para 5. Porque essa mulher, ela tem um entorno dela que a gente conta. Então, isso é muito interessante e dado, né, a importância de se olhar efetivamente para essa fase como uma forma de oportunidade, porque se a gente está falando de um início aos 40 anos e essa mulher ela pode viver, né, hoje, né, a expectativa Brasil é 82 anos, a gente tem aí mais 42 anos pela frente. Então que, né, ela viva bem, viva melhor, com qualidade de vida, e a gente trata isso como uma grande janela de oportunidade para questões preventivas também, né, para os próximos anos. Isso. A gente conhece muitas mulheres aos 80, aos 90, altamente produtivas, nos dando aula, nos dando referência e nos servindo como referência. Né? Para o meio artístico tem Fernanda Montenegro. Eu, pessoalmente, na família, tenho uma pessoa de 83 anos altamente ativa. E aí a gente tem, então, um grande potencial, como você fala aí, não é nicho, é negócio. Márcia, foi um prazer enorme conversar com você. Márcia, fundadora e CEO da Plena Pausa, trazendo informações para a gente aqui sobre a importância, a relevância no mercado de mulheres maduras, a partir da menopausa, de uma dor se transformar numa oportunidade. Foi um prazer enorme conversar com você, Márcia. Muito obrigado pela sua participação aqui no Rumo Certo. Eu que agradeço, Sebastião, pela oportunidade e por trazer esse tema tão importante para nós, mulheres. Ótimo. Sucesso cada vez mais no seu trabalho e nos seus negócios. Um abraço e até mais. Muito bem. Muito obrigado a você também aí de casa e da sua empresa que acompanhou o Rumo Certo aqui com a gente. Eu volto no próximo programa. Forte abraço. Até mais.